Meu nome é Dona Lourdes. Tenho 76 anos e moro há mais de 50 aqui em Santa Luzia do Vale, um bairro antigo cercado por jabuticabeiras e muros descascados. Toda manhã eu abro a janela da cozinha e deixo o cheiro do café se misturar com o das flores do meu quintal. Sempre fui devota, mas confesso que a fé às vezes se perde no caminho e a gente nem percebe quando começa a orar por costume, não por amor. Eu tinha uma imagem antiga de Nossa Senhora na sala. Era da minha mãe. Fiquei com ela depois do velório. A pintura já estava gasta, o manto meio rachado, mas eu jurava sentir o perfume de rosas quando acendi uma vela diante dela. Aquilo me lembrava casa, me lembrava colo. Mas a vida tem um jeito estranho de testar o coração. Um dia, quando menos se espera, o silêncio se torna tão grande que a gente esquece o som da própria fé. Eu nunca vou esquecer o som daquela palavra. Lesão. O médico disse com calma, tentando ser piedoso, mas a calma dele soou como sentença. Dona Lourdes, o pulmão do seu filho mostra uma lesão que precisa de acompanhamento urgente. Eu só ouvi a palavra ecoar. Lesão. Parecia faca arranhando o azulejo do hospital. Voltei para casa com o coração feito um tambor batendo no peito. O céu estava encoberto, o vento quente e o barulho dos carros soava como zombaria. Eu abri o portão e o cachorro nem veio me receber. Senti o gosto de ferrugem na boca, aquele gosto que vem quando a raiva se mistura com o medo. Entrei em casa, olhei para a imagem de Nossa Senhora na estante, o mesmo olhar sereno de sempre, como se nada tivesse acontecido. Aquilo me feriu mais ainda. Eu pensei, para que tanta reza? Tanta vela, tanta promessa, se ele não ouve? Foi ali, entre o desespero e a revolta, que fiz o que nunca imaginei. Empurrei o altar. O barulho foi seco, horrível. A cabeça da santa se partiu no meio, o manto rachou, o terço se espalhou pelo chão. O som ecoou pela casa inteira. Eu tremi. O coração disparou e senti um arrepio gelado subindo pela nuca. Por um instante o silêncio pesou tanto que parecia que até o ar me julgava. E eu fiquei ali, olhando o rosto quebrado da imagem, sem saber o que era pior, a culpa ou a sensação de abandono. Será que o céu se fecha de vez quando a gente o desafia? Ou será que ele ainda escuta, mesmo quando a gente grita contra ele? As noites que vieram depois foram um deserto. Eu dormia e acordava ouvindo o barulho da respiração do meu filho. Cada tosse dele me atravessava como prego. O cheiro de remédio, álcool e pomada grudava nas paredes. Às vezes eu levantava de madrugada e andava pela casa como alma panada. Na sala, os pedaços da imagem continuavam má, cobertos por um lençol branco. Eu não conseguia jogar fora. Era como se, debaixo daquele pano, morasse minha vergonha. As vizinhas começaram a cochichar. Uma delas, a Mariazinha, cruzou comigo na padaria e abaixou o olhar. Senti vontade de gritar, eu não sou má, só tô cansada. Mas a voz não saiu. A casa ficou muda. Até o rádio que eu ouvia de manhã começou a falhar. E o relógio da parede, aquele que marcava a hora do terço da minha mãe, parou. À noite, o vento fazia a cortina dançar devagar. O farol da rua entrava pela janela e desenhava sombras no chão. Eu olhava para o pano branco cobrindo os cacos e sentia uma presença.
como se alguém tivesse sentado ali esperando que eu falasse. Mas eu não falava. Eu me calei por dias. Será que o perdão ainda tem endereço para quem o perdeu por raiva? Naquela quinta-feira, o céu amanheceu encoberto, mas o ar estava diferente. Eu varri a sala devagar, tentando não levantar o pano dos cacos. O cheiro de poeira se misturava ao de Bela apagada. À noite, depois que meu filho adormeceu tossindo leve, eu fui para a cozinha. Acendi uma vela pequena, dessas que sobram das novenas antigas, e sentei na cadeira de balanço. Peguei o terço que era da minha mãe. As contas estavam frias, meio ásperas. Comecei a rezar baixinho, sem força. As palavras saíam quebradas, como se eu mastigasse o ar. E foi então que senti um perfume. Não era forte. Era aquele cheiro suave de rosas que aparece quando a gente abre a porta de uma capelinha antiga. Eu fechei os olhos. Uma brisa leve entrou pela janela e a chama da vela tremilhujou. Pensei estar imaginando, até que ouvi um barulho na sala. Um som de vidro escorregando. Fui ver. O lençol tinha caído e a luz da vela desenhava o rosto partido da santa no chão. O pedaço dos olhos estava inteiro, intacto, refletindo a chama, como se olhasse de volta para mim. Senti um arrepio. Pensei, será coincidência? Ou será que até o silêncio pode ser resposta? Voltei para a cozinha e fiquei olhando a vela derreter devagar. Pela primeira vez em semanas, senti vontade de pedir perdão. Não por medo, mas por saudade. Saudade de sentir que alguém me ouvia. O milagre não começou com um trovão, nem com música de anjos. Começou com um sussurro. Na madrugada de sábado, acordei com o coração batendo forte. A casa estava mergulhada num silêncio profundo. Levantei devagar e fui até a sala. A vela que eu deixara acesa estava firme, a chama ereta, sem vento. A luz dourada tocava os pedaços do gesso e o chão parecia cintilar. Senti um calor suave envolver minhas costas. E então, algo aconteceu. A chama da vela cresceu de repente, não em altura, mas em brilho. E o ar da sala se encheu de um perfume intenso, doce, de rosas recém-colhidas. Eu fechei os olhos e, neste instante, senti braços me envolvendo. Não havia corpo, só presença. Um abraço que não pesava, mas sustentava. Ouvi, no fundo do peito, uma voz terna, maternal, dizendo: Filha, o amor que feres é o mesmo que te cura. Recolhe o que partiste, e o que era pó voltará a ser paz. Caí de joelhos. As lágrimas vieram, sem esforço, quentes, libertas. Toquei os cacos. O gesso, que antes parecia frio, agora estava morno. Peguei o pedaço do rosto da santa. O rachado que antes me fazia sentir vergonha, agora parecia uma cicatriz de luz. O dia começou a nascer lá fora. O primeiro raio de sol entrou pela janela e tocou o rosto partido, fazendo a luz se espalhar pela sala. Naquele instante, compreendi. Não era a imagem que eu tinha quebrado, era a mim mesma. E quem me abraçava agora era o perdão. Na manhã seguinte, o sol nasceu diferente, eu juro. Parecia mais quente, mais vivo. Os passarinhos voltaram a cantar e até o cachorro, que andava quieto havia dias, latiu na varanda. Abri as janelas e deixei o ar entrar. Tinha cheiro de terra molhada, misturado com o perfume das rosas que eu plantei ainda moça, logo depois do casamento. Olhei para o altar improvisado no canto da sala. Os pedaços da imagem estavam ali, mas o rosto parecia inteiro. Eu me aproximei devagar, duvidando do que eu via.
Passei a mão sobre o gesso e senti algo liso, como se o rachado tivesse se fechado durante a noite. O manto ainda tinha marcas, mas o rosto estava perfeito. Os olhos serenos, o leve sorriso. Meu corpo inteiro arrepiou. Chamei meu filho, que dormia no quarto. Vem cá, menino, olha isso. Ele apareceu na porta, com o pijama amarrotado e os olhos fundos. Quando o viu, ficou em silêncio. Mãe, a senhora colou? Perguntou desconfiado. Não, meu filho, eu nem toquei. Ele passou a mão nos olhos e deu um sorriso curto, tímido. Então deve ter sido ela. Foi a primeira vez em muito tempo que o ouvi falar com esperança. Naquele mesmo dia, ele quis ir comigo à missa. Fazia anos que não pisava na igreja. Aquele gesto, simples, foi minha primeira prova. Durante a missa, eu tremia, não de medo, mas de algo que eu só posso chamar de paz. Aquele tipo de paz que não grita, que só se instala, feito uma brisa que se ajeita dentro do peito. Enquanto o padre falava, senti o perfume de rosas de novo. Fechei os olhos e ouvi dentro de mim a mesma voz suave da noite anterior. Não te peço penitência, peço presença. Chorei. Chorava quieto, segurando o lenço na boca. Ninguém reparava, mas eu sabia, alguma coisa tinha mudado. Quando voltamos para casa, meu filho respirava melhor, parecia menos cansado. Ele pegou o terço da avó e começou a passá-lo entre os dedos, distraído. Foi ali que percebi que o milagre já estava acontecendo, não fora de nós, mas dentro. E pensei comigo, será que a fé é isso? Uma casa reconstruída, tijolo por tijolo, dentro do coração? A notícia correu, mais rápido do que eu imaginava. No outro dia, antes das 8 da manhã, a vizinha Alcina bateu no portão. Dona Lourdes, é verdade que a imagem se refez sozinha? Eu fiquei muda por um instante. Queria responder com cuidado. Não sei explicar, Alcina. Só sei o que vi. Ela entrou sem pedir, olhou o altar, fez o sinal da cruz. Minha Nossa Senhora, tá igualzinha. Eu vi quando quebrou, Lourdes. Eu ouvi o barulho lá da rua. As palavras dela se espalharam pelo bairro como vento em palha seca. Logo vinham moças, rapazes curiosos, uns rezavam, outros riam de canto. No dia seguinte, apareceu o padre Cláudio. Trouxe um olhar sério, meio cauteloso. Dona Lourdes, me contaram uma história. A senhora pode me dizer exatamente o que aconteceu? Contei tudo, cada detalhe, do rompante de raiva até o perfume de rosas. Ele ouviu em silêncio, com as mãos cruzadas. Quando terminei, respirou fundo e disse: Milagres são mistérios, minha filha. Às vezes, o maior deles é o arrependimento sincero. Não sei se ele acreditou por completo, mas vi os olhos dele marejarem quando tocou a imagem e disse: que a paz volte a esta casa. Mesmo assim, nem todos reagiram com ternura. Teve que encoxuxar que eu inventei tudo, que talvez eu tenha colado a imagem para chamar atenção. Fiquei triste, pensei até em esconder a santa de novo, guardar só para mim. Mas à noite, enquanto eu varria a varanda, uma menina do outro quarteirão,
apareceu segurando uma vela. Dona Lourdes, posso rezar aqui? É que minha mãe tá doente e eu ouvi dizer que a senhora falou com Nossa Senhora. Aquilo me desmontou. Deixei ela entrar. Ficou ali ajoelhada, rezando baixinho, com as mãos pequenas tremendo. Entendi que o que me aconteceu não era só para mim. Naquela mesma noite, quando todos já tinham ido embora, sentei na cadeira e fiquei olhando a imagem. O rosto da santa brilhava à luz da vela. Senti que ela sorria, não por vaidade, mas por amor. E pela primeira vez em meses, a casa não parecia vazia. O barulho dos grilos, o vento nas folhas, o cheiro do café que o vizinho fazia tarde da noite, tudo soava como oração. A fé tinha voltado, não como um trovão, mas como quem volta para casa depois de muito tempo, em silêncio, com um abraço. Depois daquele dia, a vida não virou um conto. Ainda tinha cansaço, contas para pagar, dias de silêncio, mas o peso sumiu. Foi assim que comecei a sair de casa de novo. Fui aprendendo a sorrir, a cozinhar para os outros, a escutar sem julgar. No primeiro dia da novena, levei uma garrafa de café e uns pães caseiros. No último dia, levei o coração inteiro. As pessoas que antes me olhavam com desconfiança, agora me abraçavam. Uma delas, aquela mesma Mariazinha que desviava o olhar na padaria, me procurou e disse: Lourdes, desculpa, eu repeti o que ouvi. Agora entendo. Tem coisas que a gente só entende quando vive. Eu abracei e não senti rancor, só alívio. Percebi que o perdão é como varrer a casa. A gente pensa que é trabalho, mas é cura. Meu filho, por sua vez, começou a melhorar. Lentamente, mas visivelmente. Voltou a caminhar até o portão, a respirar sem esforço. Um dia me disse: Mãe, acho que quero voltar a trabalhar. Eu quase chorei. Aos poucos, a fé voltou a ser rotina. Não de obrigação, mas de amor. Comecei a ajudar na capelinha do bairro, trocando flores, limpando os bancos. Gostava do cheiro de cera, do eco dos passos no chão frio, do jeito que o sol entrava pelos vitrais e pintava o chão de azul e vermelho. Cada vez que eu olhava para aquele altar, lembrava: o milagre não foi a imagem se recompor, foi o coração aprender a se recompor também. E a cada vela que eu acendia, parecia ouvir de novo a voz suave: presença, filha, só presença. E eu respondi em silêncio: tô aqui, mãe, tô aqui. Passaram-se alguns meses e a casa já não era a mesma. O cheiro de medo deu lugar ao de pão assando no forno. A solidão cedeu espaço para o riso dos vizinhos. A imagem de Nossa Senhora ficou ali, no mesmo canto de sempre, mas agora cercada de flores frescas. Todo domingo, alguém traz uma rosa, um terço, uma vela. Eu nunca pedi que viessem. Eles simplesmente começaram a chegar. No primeiro sábado de maio, o padre Cláudio veio celebrar uma bênção.
A sala ficou cheia. Gente em pé, crianças no colo, velhos com chapéu na mão. E eu, tremendo, fiquei no fundo, sem saber onde olhar. Quando ele levantou o olhar para mim e disse: Dona Lourdes, a senhora não sabe o quanto essa história reacendeu a fé dessa comunidade. Eu chorei. Depois da bênção, uma moça que eu nunca tinha visto veio até mim e segurou minhas mãos. O meu marido também está doente. Eu vim porque ouvi dizer que a senhora entendeu o que é confiar quando não dá para ver nada. Aquelas palavras me atravessaram. Senti vontade de abraçar todas as dores do mundo naquele instante. No mês seguinte, os moradores decidiram reformar a capelinha da esquina. Aquela que estava esquecida com o teto caindo. Fizeram vaquinha, pediram ajuda e puseram o nome Capela do Recomeço. O primeiro terço foi rezado à luz de velas e eu levei a imagem comigo, coberta por um pano branco. Quando a coloquei sobre o altar novo, o perfume de rosas encheu o ar. Ninguém precisou dizer nada. Todos sabiam o que sentiam. Meu filho estava ao meu lado, saudável, com um olhar limpo. Ele pegou minha mão e sussurrou: Tá vendo, mãe? Ela voltou para casa. Eu sorri, com o coração leve. Hoje a capelinha vive cheia. Crianças correm no pátio, velhos rezam devagar e o sino toca toda tarde às 6. E eu continuo lá, em silêncio, acendendo a vela. O milagre, percebi, não foi o que aconteceu naquele dia, mas o que continua acontecendo todos os dias desde então. O coração que antes só sabia pedir, agora só sabe agradecer. E cada vez que o vento passa e o cheiro de rosa invade o ar, eu fecho os olhos e lembro do abraço invisível que me devolveu a vida. Porque no fim das contas, a fé é isso, um abraço que atravessa o tempo, costura o que foi rasgado e nos ensina, sem pressa, a amar de novo. Hoje, quando o sol começa a cair por trás das montanhas, a luz entra pela janela da minha sala e se deita sobre o altar. A chama da vela se move devagar, como se respirasse comigo. Eu fico ali, quieta, com as mãos sobre o terço. O silêncio não me assusta mais. Pelo contrário, é nele que eu escuto. Escuto a voz suave que um dia me chamou de filha e que desde então nunca mais deixou de sussurrar dentro de mim. A casa voltou a ser casa. O medo foi embora e a fé ficou. Não aquela fé que exige sinais grandiosos, mas a que nasce de gestos pequenos. Acender uma vela, abrir a janela, sorrir para quem passa na rua. Aprendi que o perdão tem cheiro, cheiro de pão quente, de rosa fresca, de chuva no quintal, e que o milagre, quando é verdadeiro, não faz barulho, ele só devolve o brilho às coisas simples. Às vezes, ainda me pego olhando para o rosto da santa. As cicatrizes continuam lá, leves, quase invisíveis. Mas agora eu entendo. É isso que a torna mais bonita. Porque o amor de Deus não apaga as rachaduras. Ele as preenche de luz.
E quando alguém vem aqui, curioso, querendo ver o milagre, eu só sorrio e digo: olhe com calma. O milagre não está na imagem, está no coração de quem voltou a acreditar. Se essa história chegou até você, talvez não seja por acaso. Talvez seja um lembrete de que ainda há tempo de recomeçar. Seja qual for a tua dor, tua perda, tua raiva. A fé não é sobre entender tudo. É sobre permanecer quando nada mais faz sentido. Então hoje, se puder, acenda uma vela aí onde você estiver. Não precisa pedir nada. Só agradece. Deixa a luz preencher o espaço. Respira fundo. E se algo dentro de você se acalmar, mesmo que por um instante, saiba, é o abraço dele te alcançando também. Agora me conta, o que essa história despertou em você? Escreve, compartilha, reza do teu jeito. Afinal, cada palavra dita com sinceridade é também uma forma de oração. E quem sabe o teu recomeço comece aqui, na chama silenciosa de uma vela que nunca se apaga. Que Deus abençoe você